Olá, queridos alunos, eu sou o Sérgio Pires, instrutor do curso de eletricista do grau profissionalizante. Vamos falar um pouquinho sobre luminotécnica. O foco nosso hoje será a distribuição correta dos pontos de luz no ambiente. Como eu faço isso? Como eu consigo distribuir adequadamente os pontos de luz, seja um ou mais, de forma que distribua de maneira mais uniforme possível no ambiente, seja ele residencial, seja ele ambiente de trabalho, seja num galpão. Então, nós podemos perceber que essa distribuição de luminárias pode ser feita de uma forma lógica, tá? Não deve ser feito aleatoriamente, né? Vamos começar aqui, começando com alguns conceitos, tá? Aqui nós temos a luminotécnica. Luminotécnica é um ramo da engenharia elétrica que ela trata especificamente sobre iluminação, sobre equipamentos. Professor, que equipamento é esse? As luminárias. Luminárias são consideradas equipamentos, ok? Então vamos continuar aqui. Os conceitos básicos que nós precisamos ter são conceitos muito simples. Esses conceitos que a gente fala que são conceitos simples, são conceitos do dia a dia mesmo, tá? São conceitos que a gente vai tentar trazer pro conceito do cotidiano. Vamos lá. A iluminação elétrica, ela modificou radicalmente nossa vida cotidiana. Quem poderia imaginar no interior de Pernambuco, no interior de uma região aqui do país, e que ainda existe, claro, a gente está em 2020, mas tempos remotos em que o sol começava a se pôr e já vinha aquela necessidade de se organizar para repousar. A necessidade de encerrar as atividades do dia não significava necessariamente que eu iria continuar fazendo algo. Encerrar as atividades do dia seria, naquela época, era considerado naquela época, se recolher aos aposentos e descansar, dormir até o dia seguinte. Porque não existia de uma forma eficiente uma iluminação adequada. Claro que aquelas pessoas que precisavam estudar, precisavam manter uma atividade acadêmica, e infelizmente a gente sabe que algumas pessoas utilizavam a vela, o candeeiro, algumas pessoas hoje em dia utilizam uma lanterna, mas a pergunta é adequado? Estou prejudicando a minha visão? O quanto de iluminação eu preciso? E temos também histórico de grandes filósofos, matemáticos, físicos, homens e mulheres que eram pesquisadores, desenvolviam teses, a respeito de determinado assunto, que precisavam continuar mesmo após o pôr do sol. E essas pessoas, infelizmente, chegavam a ter deficiências visuais em decorrência de forçar
a sua visão, prejudicando, algumas chegando em idades como 50, mais ou menos 50 anos, e praticamente chegar a uma deficiência visual ao ponto de chegar à cegueira. Então, hoje em dia, a iluminação ela mudou o nosso cotidiano. Hoje seria inimaginável e imprescindível viver sem ela. Não seria possível estudar, ir para a escola no horário da noite. Estar dentro de uma sala de aula sem iluminação. Não é possível imaginar. Estar na rua sem iluminação pública, de forma a iluminar o ambiente, as calçadas, as ruas, né? Para eu poder ter uma boa visibilidade, principalmente por questões de segurança, por eu não me machucar, por não perceber que existe um buraco, por não perceber que existe uma irregularidade no piso. Então a iluminação é um ponto fundamental para satisfazer essa necessidade a partir do pôr do sol. E aí a gente tem que contar com a iluminação artificial. Aqui nós temos um ambiente, né, que tem uma boa iluminação, tem alguns focos direcionados a obras de arte, né, em duas paredes especificamente. Temos alguns móveis. Então aqui é um exemplo de um ambiente que tem iluminação focada em objetos, né? Mas o ambiente fica claro. A necessidade da iluminação para este ambiente atende às expectativas para o objetivo deste ambiente, né? Aqui nós temos um ambiente público, um ambiente em que nós percebemos que é possível perceber que a iluminação ela está no horário noturno, né? Não se deve utilizar uma iluminação pública no horário diurno, até porque nós contamos com a iluminação natural. O Sol é um astro, é uma estrela de fonte natural de iluminação para o nosso planeta. Então, durante o dia, não há necessidade de acender as luzes, mas o que pode acontecer é defeito no sistema de acionamento da iluminação, sim, pode acontecer. Pode também acontecer até algo natural, um eclipse solar, um dia bastante nublado, chuvoso, nuvens bastante espessas, em que o ambiente realmente escurece, e aí pode reduzir esse fluxo de luz natural e automaticamente, né, a gente fala que são sensores que captam essa luz, são os interruptores de fotocélulas, né, fotossensores, que podem acionar a iluminação pública por este motivo. Mas o normal é termos essa iluminação artificial desativada durante o dia e ativada ali em que começa o processo ali do pôr do sol, né? Em que o sol começa a se ausentar, né, daquela região. Então aqui nós temos um exemplo de prédios iluminados, de um viaduto aqui bem iluminado, uma passarela, prédios, ruas. Então, claro que a iluminação ela não é só fixa, os próprios veículos
né, eles têm iluminação própria. Por isso que nós temos esses riscos aqui, representando que uma foto de um veículo que passou por este local aqui, deixando esse rastro de luz nesta foto. Vamos para o próximo agora. Aqui nós temos também um ambiente de luz artificial, né? Temos alguns postes, cada poste aqui tem um sistema de captação de luz solar para transformar a energia fotovoltaica, né, a energia luminosa em energia elétrica para atender à necessidade da iluminação deste caminho, desta via, né, deixando bastante iluminado aí esse ambiente que normalmente é público, né, são ambientes públicos, mas também pode ser um ambiente também privado, dependendo de onde esteja, em que terreno esteja essa iluminação aqui, né? Não é o fato de ser um poste, de ter iluminação, de ter uma via, um caminho, que obrigatoriamente tem que ser um ambiente público, né? Isso pode ser numa área privada. No Brasil, o consumo de energia elétrica destinado à iluminação é expressivo. Cerca de 17% do consumo total de energia elétrica está associado à produção de luz, incluindo a iluminação pública. Tá? Esse percentual parece não ser muita coisa, mas ele é. Representar aqui quase 20% do consumo total de energia elétrica voltada para a iluminação é sim um valor expressivo e a gente não pode desprezar. Claro que onde está alocado esses outros consumos? Temos motores elétricos que realmente consomem grande parte desse consumo de energia. Temos também bancos de resistências também que consomem energia, perdas nos sistemas e por aí vai. Mas esse valor é bem expressivo. Aqui nós temos uma representação gráfica bem interessante para um conceito de iluminação, para a gente entender bem do que se trata. Nós temos aqui iluminação de qualidade. Essa iluminação de qualidade ela vai ser influenciada por 3 pontos principais. Podemos até dizer que é uma espécie de tripé. Então nós temos aqui a necessidade humana, que aí pode ser demonstrada através de uma boa visibilidade, desempenho da tarefa, conforto visual, comunicação social, clima e atmosfera, saúde, segurança, bem-estar, julgamento estético. Temos também da parte arquitetural. O que é esse arquitetural? A gente está falando da infraestrutura, da arquitetura. Até um nomezinho às vezes é complicado de falar, né? Mas está falando da arquitetura. É a forma, é a composição, é o estilo, códigos e normas, proteção e segurança, né? Daylighting, né? Voltado para a parte que foca a estrutura que a iluminação está inserida. A economia, eficiência energética e meio ambiente. A gente está falando aí da instalação propriamente dita, a manutenção, a operação, a energia, o ambiente, né? A gente tem que lembrar que o foco dos projetos é tentar utilizar aquela energia elétrica, né, com redução máxima deste consumo. A busca por eficiência energética é produzir mais luz com a menor quantidade de energia elétrica consumida possível. Nisso nós temos impactos no meio ambiente, sim. Nós temos impacto na economia também. Então esse é o nosso tripé voltado para a iluminação de qualidade.
Aqui nós temos um histórico, a evolução histórica, linha do tempo, a evolução da lâmpada. A lâmpada é um componente principal de qualquer luminária. A lâmpada, ela é a responsável de transformar energia elétrica em energia luminosa. Essa energia luminosa vai ser nitidamente percebida pelos nossos olhos. Um ambiente ineficiente em termos de iluminação, para aquela atividade que se quer desenvolver naquele ambiente, poderá produzir problemas sérios para a visão. Então é importante que isso fique bem claro, não só para o cliente, né, para o consumidor, mas também para os empresários, para entender que um técnico de segurança, um engenheiro de segurança, pessoas voltadas para a área de segurança, um tecnólogo nessa área de segurança, ele vai estar voltado também para a iluminação do ambiente, porque uma iluminação ineficiente de um ambiente pode ser caracterizado como um acidente de trabalho. Hoje em dia, né, a gente sabe que nós somos alinhados através de normas de legislação. Então precisamos saber qual é a quantidade de luz, de fluxo luminoso para cada ambiente que nós temos. Então é importante que vocês entendam que a lâmpada é um componente fundamental e principal para as nossas instalações elétricas. Então, aqui nós temos, em 1800, o descobrimento da energia elétrica. Aqui nós temos Alessandro Volta, 1879, a criação da lâmpada incandescente, né? Quem já não ouviu falar de Thomas Edison? 1938 entra em produção a lâmpada fluorescente, né? Considerada como lâmpada fria, claro. Em comparação à lâmpada incandescente, sim, ela recebeu esse codinome de lâmpada fria, porque era possível você trocá-la após ter desligado ela, sem precisar do auxílio de uma flanela, do auxílio de um tecido, do auxílio de algo que fosse uma barreira para eu não ter uma queimadura. Com a lâmpada incandescente, eu precisava desse aparato, né? Se eu preciso trocar imediatamente ou após desligá-la, eu aguardaria um tempo até ela esfriar, tá? Em 1962, nós temos a invenção do LED, né? Koenig. O LED, na verdade, é um componente eletrônico. LED significa diodo emissor de luz. É um semicondutor que permite a passagem da corrente elétrica em um só sentido e, na passagem desta corrente elétrica, ela emite luz. Então, o advento aí do LED veio a partir aí de 1962. Em 93, a invenção do LED branco de alto brilho veio com uma proposta de substituir lâmpadas fluorescentes e lâmpadas incandescentes. Porque mesmo depois de ter sido implementada a lâmpada fluorescente, a incandescente ainda continuou neste mercado, né? Eram concorrentes fortes que permitiam a existência das duas. Já com o advento do LED, cada vez mais, apesar que o seu lançamento
não permitir a acessibilidade econômica pelo seu alto valor no momento de adquirir uma lâmpada como essa, impedia que a população, de uma forma geral, pudesse ter acesso, pudesse adquirir esse tipo de lâmpada. Em 2010, a portaria número 1007 foi criada. 2012, proibição da produção de lâmpadas com potência entre 150 e 200 watts, né? A gente está falando aqui, focando alguns tipos de lâmpadas de incandescentes. 2013, proibição da produção de lâmpadas com potência entre 60 a 100 watts. 2014, proibição da comercialização de lâmpadas com potência entre 60 a 100 watts, de 30 de junho. Em 2017, aí nós temos o fim, né, da produção das lâmpadas incandescentes. Isso não quer dizer que a gente não vai mais encontrar. Nós podemos até ter em nossas casas, em nossas residências. Mas aí não podemos mais encontrar esse tipo de lâmpada sendo fabricada. Aquela de origem lá de 1879, com esse princípio aqui, ó, de funcionamento através de filamento de tungstênio. O filamento de tungstênio, com a passagem da corrente elétrica, suporta altíssimas temperaturas sem fundir. E aí emitiria uma luz, né? E aí nós temos o fim da fabricação das lâmpadas incandescentes. O sistema de iluminação, quando utilizado de forma racional, pode trazer vários benefícios para o usuário. Dentre eles, podemos citar proteção à vista, influências benéficas sobre o sistema nervoso vegetativo, que comanda o metabolismo, trazendo maior rendimento ao trabalho. Contribuição de melhor conforto, diminuição de acidentes. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, né? NBR IEC 60598, dígito 1, de 1999. Define a luminária como um aparelho que distribui, filtra ou transforma a luz emitida por uma ou mais lâmpadas e que compreende, com exceção das próprias lâmpadas, todas as partes necessárias para sustentar, fixar e proteger as lâmpadas. E, quando necessário, circuitos auxiliares. A gente está falando aí de reatores, ignitores, transformadores, que são acessórios que auxiliam, que dão suporte aí no funcionamento das lâmpadas. Temos aqui alguns exemplos de luminárias. Um plafond. Aqui nós temos um outro tipo, aquele é de sobrepor, esse aqui é de embutir. Nós temos aqui uma luminária pendente, né? Ela utiliza aqui, dependendo do peso da luminária, poderá utilizar um cabo de aço para não forçar o cabo de energia elétrica. Temos o lustre, bem interessante, temos vários tipos de lustres e aí é bem bonito, o ambiente fica bem legal. O spot, né? Um exemplo de spot é que eu posso utilizar lâmpadas dicróica, e essas lâmpadas dicróica, que o que nós encontramos hoje em dia são as lâmpadas dicróica de LED, elas podem ser direcionadas, ou seja, eu posso direcionar, mexer, movimentar aqui essa luminária, direcionando para o ponto que eu desejo, seja para um móvel, seja para uma obra de arte, um quadro, uma escultura, tá? Eu posso direcionar, e isso é bem legal nas iluminações. A arandela especificamente são luminárias que são instaladas nas paredes dos ambientes. O balizador, né, como propriamente está sendo dito aqui,
É uma luminária que tem um efeito de balizar, direcionar caminhos, não de iluminar o ambiente, assim, no contexto geral, mas dá ali um foco bem legal, muito bonito, muito agradável. O refletor também é um tipo de luminária, muito utilizado em campos de futebol, em society, em gramados, né? Algumas granjas, fazendas, alguns clubes utilizam muito esse tipo de refletor, né? Ajuda bastante a deixar o ambiente externo bastante iluminado, sem falar de sua proteção contra chuva, contra água, né? A água não poderá ter acesso a essa parte interna. Lembrando que essas lâmpadas, elas tendem a aquecer bastante. E se ocorre, infelizmente, um contato da água no interior, essa lâmpada pode imediatamente queimar através de um choque térmico no seu bulbo, provocando aí a sua queima. Aqui nós temos um ambiente residencial, uma sala de jantar, onde nós temos algumas luminárias, que isso deve ser bem observado. Aqui nós temos um lindo exemplo aí, ó, sobre iluminação natural, o sol ali, ó, mostrando a sua força de iluminar todo o planeta, todo o sistema solar, vários planetas ao mesmo tempo. Aqui nós temos um exemplo de um campo, né, com iluminação artificial. Aqui nós temos um exemplo só para nós entendermos que toda lâmpada ela tem suas características e elas emitem um fluxo luminoso. Mas o objetivo hoje nosso é de entendermos como eu faço para distribuir melhor essa iluminação, esses pontos de luz. Vamos lá. Depois de conhecer o ambiente, suas dimensões, conhecendo, depois dos cálculos de luminotécnica, a quantidade de lâmpadas ou luminárias, porque uma luminária ela pode ter uma ou mais lâmpadas. Então, sabendo que nesse ambiente eu vou instalar 8 luminárias, eu devo distribuir de forma correta esse ambiente. Vamos lá. Primeiro, nós temos o comprimento deste ambiente. E também nós temos a largura deste ambiente. Para você ter uma ideia, eu vou pegar o comprimento deste ambiente e dividir pela quantidade de lâmpadas longitudinal, ou seja, no comprimento que eu desejo dividir. Só que tem um grande detalhe, importante detalhe no momento em que eu vá fazer a distribuição dessas luminárias. Qual é? Lembre-se que as paredes, no caso desse projeto, não tem nenhuma fonte luminosa. Entre as lâmpadas, a gente tem referência de fonte luminosa. Então, quando eu começo a dividir esse ambiente, eu vou pegar o valor deste comprimento, dividir por 4 luminárias. Só que a primeira medida que eu tenho aqui será a distância entre as luminárias, que a gente está aqui, ó, definindo como a letra A. Vamos dividir por 2. Então, eu começo logo com a medida que eu obtive entre luminárias, que é o valor representado pela letra A, dividido por 2. Então, metade de A, depois, comprimento de A entre as luminárias. Existe ainda luminária? Sim.
outro comprimento representado por A e um terceiro comprimento representado por A. E finalizamos novamente com metade de A. Lembre que quando eu peguei o comprimento e dividi pela quantidades de luminárias, eu descobri o valor de A. Só que eu vou começar com metade de A e terminar com metade de A. Metade de A mais metade de A, eu tenho A. Tendo um A, mais um A, 2, 3, 4 As. Então, nós aqui podemos pegar esse comprimento, seja qual ele for, e dividir pela quantidade de luminárias. Da mesma forma, a largura. Eu vou pegar a quantidade de luminárias, né? 2. Pego aqui o meu comprimento total e divido por 2 luminárias. Eu vou descobrir um novo comprimento, que é, na verdade, a nossa largura. Então, nós vamos também começar com metade de B, que é um novo valor. Pode ser até o mesmo valor se o ambiente for quadrado, mas nós estamos tratando de um ambiente retangular, onde nós temos um comprimento diferente da minha largura, ou seja, medida do comprimento diferente da medida da largura. Então começamos com metade de B, temos B e finalizamos com metade de B. Metade de B mais metade de B dá 1B. 1B mais 1B, 2Bs. Então, faça isso em casa como atividade. Faça um desenho. Sei que você pode não ter muita habilidade com desenho, mas você pode fazer a mão livre ou utilizar uma régua. Faça um ambiente. Se quiser e tiver uma treina em casa, com os devidos cuidados, né, para não se machucar, você deve medir, né, o comprimento ou estimar. Por exemplo, se esse comprimento aqui fosse um comprimento tipo 8 metros e aqui 4 metros. Quando eu pego 8 metros e divido pela quantidade de luminárias, eu vou encontrar o valor de A, 2 metros. Correto? Metade de 2, 1. Então eu terei 1 metro, 2 metros, 2 metros, 2 metros e 1 metro. Se eu somar 1 mais 1, que foi o início e o final, eu tenho 2. Mais 2, 4. Mais 2, 6. Mais 2, 8. 8 metros. E a largura, nós teríamos aqui 4 metros. 4 dividido por 2, teríamos 2. Coincidentemente, A seria igual a B? Sim, seria igual a B. Apesar das medidas serem diferentes. Então, 4 dividido por 2 dá 2. Então, qual é o valor de B? Também 2 metros. Metade de B, que é 2, 1. Então, começaríamos aqui, lembrando que a gente considera o centro da luminária. Então, daqui até o centro da luminária, 1 metro. Do centro dessa luminária até o centro da próxima luminária, 2 metros. E do centro da luminária até a parede, mais 1 metro. Então, 1 metro mais 2, 3, mais 1, 4. Fechando aqui o comprimento total. E aí nós temos um ambiente bem distribuído, com 8 luminárias distribuídas uniformemente da forma correta. Estamos finalizando aqui uma aula sobre luminotécnica, né? Falamos de alguns conceitos sobre luminotécnica e nós focamos especificamente, depois de conhecer a quantidade de luminárias, podermos distribuir de forma correta essas luminárias no ambiente em que se quer iluminar. Meu nome é Sérgio Pires, eu sou instrutor
do curso do grau profissionalizante do curso de eletricistas. Agradeço a vocês pela participação, pela atenção nessa aula sobre distribuição de pontos de luz em luminotécnica. Até a próxima.